Existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro de muita gente. Uma batalha diária que, de tão comum, acabou virando pano de fundo, mas que está drenando energia, lucidez e vontade de viver. Acordar cansado, passar o dia com a mente confusa, não conseguir sentir motivação, nem prazer em nada. A gente culpa o trabalho, o celular, a rotina, mas por trás de tudo isso existe uma causa mais profunda, um desequilíbrio químico no cérebro, especialmente nos níveis de dopamina. A dopamina não é só o hormônio do prazer, ela é o impulso que move sua vida. É o combustível da sua motivação, foco, presença e capacidade de sentir satisfação. Quando ela está em equilíbrio, sua mente clareia, sua energia tem direção e até as emoções ganham espaço para respirar. Mas quando ela cai, e isso tem acontecido com cada vez mais pessoas, tudo parece mais pesado e mais sem sentido. A boa notícia? Você não precisa de remédio para se reerguer. Não precisa fugir da sua realidade para reencontrar sua força. Existem caminhos naturais, simples e poderosos, para restaurar esse equilíbrio por dentro. Há práticas que ativam sua dopamina de forma inteligente, sem picos falsos, sem vícios, e devolvem pouco a pouco a sua clareza mental, sua estabilidade emocional e o prazer de simplesmente estar vivo. É sobre isso que vamos falar hoje. 10 práticas, todas acessíveis, todas possíveis, que podem transformar sua relação com o seu próprio cérebro. Se você anda se sentindo esgotado, desconectado ou sem energia para reagir, este vídeo é para você. E antes de começarmos, só quero te lembrar de uma coisa. O seu bem-estar não é um luxo, é a base de tudo, e é hora de reconstruir essa base, um passo por vez. 1. O movimento é o primeiro passo para voltar a si. Você já reparou como o mundo muda depois de uma simples caminhada? O corpo aquece, a mente clareia, a respiração se acalma. Parece mágica, mas é biologia. Seu cérebro está reagindo ao movimento e a dopamina é uma das primeiras a responder. Mesmo gestos leves e sem esforço despertam esse neurotransmissor essencial para sua motivação, foco e estabilidade emocional. Mas o mundo moderno nos convenceu de que só vale se for intenso, cronometrado, com suor e performance. Esquecemos que o corpo não precisa de espetáculo, ele só precisa se mover. E, ironicamente, é justamente quando estamos mais ansiosos ou desmotivados que nos paralisamos. Ficamos imóveis, esperando que a força volte sozinha, quando, na verdade, ela nasce da ação. Os estoicos já sabiam disso. Cleantes, um dos primeiros estoicos, trabalhava carregando água durante a noite e estudava durante o dia. Para ele, o esforço físico não era o oposto da clareza mental. Era o caminho até ela. O corpo em movimento sustenta a mente desperta. Você não precisa de academia nem aplicativo, precisa de presença, levantar da cama, esticar os braços, sentir os pés no chão, caminhar 5 minutos ao ar livre e deixar o sol tocar a pele. Isso regula mais do que a dopamina, regula sua percepção de si mesmo, porque a mente cansada só faz sentido quando o corpo está parado. E o corpo parado reforça a sensação de estagnação. A saída, quase sempre, é simples: se mover, sem meta extraordinária, sem pressa e sem cobrança. Não como punição, mas como permissão. Permissão para respirar melhor, para pensar com mais espaço e para soltar o que ficou preso. Então se pergunte: qual é o menor movimento que eu posso oferecer ao meu corpo hoje? Pode ser o suficiente, porque é no movimento que a vida volta a circular, por dentro e por fora. Só antes de irmos para a próxima lição, quero te pedir 2 coisas. Que deixe seu like e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. 2. Coma com sabedoria, não com carência. Quantas vezes você abre a geladeira não por fome, mas por tédio, ansiedade ou frustração? Aquela vontade repentina por algo doce quase nunca vem do estômago. Vem da mente buscando alívio. Só que esse alívio é curto, mas o custo emocional é alto. Porque o que você come não alimenta apenas seu corpo, também molda sua química mental. E é aí que a dopamina entra. Alimentos ultraprocessados até geram um pico rápido de prazer, mas o efeito é como um fósforo, brilha por segundos e apaga. Depois disso, vem a queda de energia, a irritação, a oscilação de humor. Você se sente pior do que antes e muitas vezes se culpa, sem perceber que está preso a um ciclo bioquímico. Por outro lado, uma alimentação simples e real, rica em proteínas, boas gorduras, vegetais, água,
Oferece ao cérebro os elementos necessários para estabilizar o humor, recuperar o foco e construir dopamina de forma natural e duradoura. Sêneca dizia: a embriaguez nada mais é do que uma loucura voluntária. E ele não falava só de álcool. Falava de qualquer excesso que entorpece a mente. Comer para fugir de si é um tipo de embriaguez, disfarçada de conforto. Por isso, a pergunta certa não é qual dieta seguir, mas sim, o que eu quero sentir depois de comer isso? Se a resposta for clareza, leveza, energia, a sua escolha precisa refletir isso. Então tente algo prático. Na próxima vez que for comer, desligue a TV, afaste o celular e mastigue lentamente. Observe o gosto, a textura e se pergunte: isso aqui está me nutrindo ou me anestesiando? Se a resposta for anestesia, talvez o que você precise não seja comida, mas descanso. Ou talvez, coragem para sentir o que está tentando evitar. Porque toda vez que você ignora isso, não está apenas ganhando calorias, está perdendo força mental. Você quer clareza? Coma como alguém que deseja pensar com clareza. Você quer energia? Coma como alguém que deseja viver com intenção. Não se trata de dieta, se trata de respeito. 3. Durma como quem está reconstruindo a mente. Você pode até tentar enganar o cansaço com café, mas não engana o cérebro. O sono não é descanso opcional, é reparo obrigatório. É à noite que sua mente reorganiza hormônios, limpa toxinas e recarrega a sensibilidade dos receptores de dopamina. Sem isso, sua motivação despenca, seu humor oscila e sua clareza desaparece. E o problema é que muitas vezes trocamos o sono por produtividade. Viramos a madrugada resolvendo pendências, assistindo vídeos, rolando telas, como se aproveitar o tempo fosse mais importante do que preservar a própria sanidade. Só que uma mente cansada não pensa, ela apenas sobrevive. E no fundo você sabe, nenhum objetivo vale a pena se custa sua saúde mental. Marco Aurélio, mesmo à frente de um império, valorizava o preparo, e descansar fazia parte disso. Ele sabia que enfrentar o mundo exige lucidez, e lucidez exige repouso. O sono era visto como parte da disciplina, não um prêmio por produtividade. Então, comece a enxergar suas noites como parte do seu autocuidado. Desligue as telas antes da hora de dormir. Crie um ambiente escuro, silencioso e fresco. Não para ter uma noite perfeita, mas para enviar ao seu sistema um recado simples. Agora você pode descansar. E se o sono tem sido difícil, simplifique. Escolha um horário fixo, faça um ciclo de respiração profunda e deixe uma luz suave no quarto. A consistência vem antes da profundidade e pouco a pouco o corpo entende. Aqui eu posso descansar. Porque tentar viver com o cérebro exausto é como pilotar no nevoeiro com os faróis apagados. Dormir bem não é luxo, é na verdade sua recuperação, cuidado e sobrevivência. Talvez o que esteja te faltando hoje não seja mais força de vontade. Talvez seja só uma noite inteira de silêncio verdadeiro, um sono profundo, sem culpa, como quem diz ao corpo: obrigado por aguentar tanto, agora pode se restaurar. 4. Deixe a luz natural reorganizar seu cérebro. Quando foi a última vez que você saiu de casa sem pressa, só para sentir o ar no rosto? Sem fones, sem tela, sem objetivo. Apenas para existir sob o céu? Parece banal, mas esse gesto simples carrega um poder esquecido. A luz natural, especialmente a luz da manhã, não é apenas iluminação. É um sinal de vitamina D, é um código biológico que desperta seu cérebro e regula seu sistema nervoso. O sol toca sua pele e seu corpo entende. É hora de despertar. Mas hoje, a maior parte das pessoas vive trancada. Dorme com as cortinas fechadas, acorda sob luz artificial, passa o dia olhando para telas. A única luz que recebe é a do celular antes de dormir e depois se pergunta por que o corpo está lento, a mente confusa e o humor instável. Os estoicos buscavam a natureza por equilíbrio. Marco Aurélio contemplava o céu. Sêneca observava os rios. Eles sabiam, o que está fora de ordem na alma começa a se alinhar quando voltamos a enxergar o mundo real. A neurociência chegou à mesma conclusão. A exposição à luz solar, mesmo por 10 minutos ao dia, reduz sintomas de ansiedade, melhora o sono, eleva o humor e restaura circuitos cerebrais associados à motivação. Não é apenas agradável, é algo necessário. Você não precisa do parque mais bonito da cidade, precisa de um minuto a céu aberto.
deixar os olhos captarem a luz real, deixar o corpo sentir o vento e o mundo natural, reorganizar aquilo que os estímulos artificiais bagunçaram. Pense assim, você já tentou recarregar o celular com o carregador errado? Ele até parece conectado, mas não carrega. É isso que acontece quando seu corpo tenta se regular sem o que é essencial. Luz natural é um recado ao seu sistema. Você pertence ao mundo real. Então, por hoje, apenas abra a janela, caminhe até a esquina, sente-se onde a luz te alcance. E, se possível, olhe para cima. Porque, às vezes, aquilo que seu corpo e sua mente você mais precisa está esperando lá fora, a poucos passos da sua porta. 5. Estabeleça metas pequenas e comemore cada passo. Existe uma sensação única em riscar algo da lista. Não importa se foi só lavar a louça, terminar uma página ou levantar no horário certo. A mente registra aquilo como progresso. E esse registro libera dopamina. É o cérebro dizendo, estamos avançando. O problema é que fomos condicionados a só valorizar o fim. Só comemorar quando perder os 10 quilos, terminar o livro, conseguir a promoção. Enquanto isso, cada pequeno avanço passa despercebido, como se só o resultado importasse. Mas o cérebro não funciona assim. Ele precisa de marcos, de sinais de que o caminho está sendo construído. Epicteto dizia, antes de tudo, diga a si mesmo o que deseja ser. Depois, faça o que for necessário. É essa clareza de direção, somada à prática consistente que constrói verdadeira motivação. Não o desejo pelo resultado, mas o hábito de caminhar. Angela Duckworth, pesquisadora sobre resiliência, escreveu, entusiasmo é comum, persistência é rara, e é exatamente isso que estamos treinando quando nos comprometemos com metas pequenas, não a euforia do começo, mas a força de continuar. Imagine alguém que quer recuperar o foco, se essa pessoa acorda, arruma a cama, toma um bom café da manhã e faz uma caminhada de 10 minutos, ela já enviou à própria mente uma sequência de mensagens. Eu comecei. Isso basta para que a dopamina se movimente como quem diz, estamos vivos, estamos em movimento. Agora, imagine o contrário. Alguém que acorda tarde, pega o celular antes de levantar, pula o café, entra no dia sem direção, o cérebro sente isso e registra como estamos parados. E a motivação some, não porque essa pessoa é fraca, mas porque faltaram gatilhos de progresso. Pequenas metas funcionam como faróis. Elas iluminam o próximo metro da estrada, e é isso que mantém o corpo em movimento, mesmo quando o caminho parece longo. Se você aprende a comemorar os pequenos degraus, não precisa esperar pelo topo da escada para sentir que está avançando. Isso não exige menos do que você imagina. Comece a anotar 3 objetivos por dia, respire fundo ao completá-los e encerre cada noite reconhecendo o esforço, mesmo quando não deu tudo certo. Isso ensina o seu cérebro a valorizar o processo, a gostar da jornada e a respeitar o ritmo. A criança que aprende a andar de bicicleta não é a que acerta na primeira volta. É a que pedala errado 1000 vezes, e mesmo assim sorri, levanta, e tenta de novo, porque cada tentativa é celebrada, não julgada. E talvez o que falte em você não seja mais força de vontade, seja mais gentileza com os passos já dados. Então hoje pergunte-se, qual é a menor ação que posso realizar agora e me sentir íntegro por ter cumprido? Faça, reconheça e honre esse passo. E amanhã, repita tudo de novo. Quem aprende a se alegrar com o simples, constrói o extraordinário sem nem perceber. 6. Sente-se com você, sem distração. Já tentou sentar num lugar silencioso, sem celular, sem TV, sem ninguém por perto e de repente o silêncio parece gritar? É como entrar numa sala onde só você existe. O som da sua respiração fica alto, o tempo desacelera e sua mente começa a correr, não para frente, mas para dentro. E é aí que a maioria foge, porque o que assusta não é o silêncio lá fora, é o barulho aqui dentro. A verdade é que a maioria das pessoas não tem medo da solidão, tem medo do que pode encontrar quando para de se distrair. A mente se agita, pede um estímulo, qualquer coisa, uma notificação, um vídeo aleatório, um problema para resolver. Mas a fuga nunca é neutra. Cada vez que você se distrai de si, reforça a ideia de que estar consigo mesmo é desconfortável demais. Só que o silêncio não é um inimigo. Ele é o único lugar onde você consegue ouvir o que sua mente tem tentado dizer há dias. E é nesse espaço que a dopamina se reorganiza. Ela volta a circular com equilíbrio,
sem o efeito montanha-russa dos estímulos artificiais. Marco Aurélio escreveu: em nenhum lugar o homem encontra um retiro mais calmo do que em sua própria alma. Isso não era poesia, era prática. Era a lembrança de que, mesmo no caos, existe um lugar dentro de você onde tudo desacelera, mas esse lugar precisa ser visitado com intenção. A ciência confirma: pausas curtas e conscientes, mesmo de 5 minutos, aumentam a dopamina, a clareza e o equilíbrio emocional. O silêncio não é improdutivo, ele é reparador, mas é difícil. Porque nos primeiros minutos o desconforto aparece, os pensamentos se embaralham, a ansiedade tenta voltar, o corpo quer sair correndo. E você pensa: isso não está funcionando. Mas talvez esteja funcionando justamente porque você está descongelando. Você não precisa virar um monge ou sentar com as pernas cruzadas em lótus. Apenas tente isso hoje. Desligue tudo por 5 minutos, coloque a mão no peito e apenas respire. Depois pergunte, com honestidade: o que está vivo em mim agora? Não tente resolver nada, só observe. Talvez venha tristeza, talvez venha um alívio inesperado. Ou talvez, pela primeira vez em muito tempo, venha um silêncio que acolhe e não te assusta. Porque o silêncio é a sala onde sua alma fala mais alto. E se você nunca entra nessa sala, vai passar a vida inteira sem saber o que ela estava tentando dizer. 7. Escolha com quem sua mente convive. Você já saiu de uma conversa se sentindo mais leve, mais claro, quase como se alguém tivesse limpado um vidro embaçado por dentro? E já saiu de outra sentindo-se menor, mais confuso, como se algo em você tivesse esgotado? Isso não é só sensibilidade, é química. As pessoas à sua volta moldam o estado do seu sistema nervoso, afetam seu humor, sua clareza, sua autoconfiança e principalmente seus níveis de dopamina. Seu cérebro é social por natureza, ele se regula nas trocas, reage à escuta genuína, ao olhar que acolhe, à presença que não julga, mas também entra em alerta diante da crítica constante, da comparação disfarçada de conselho e da superficialidade que exige performance em vez de verdade. Sêneca escreveu: nada é mais prejudicial ao caráter do que sentar-se com pessoas fúteis. Ele não falava isso por arrogância, mas por proteção, de não permitir que sua mente se molde a ambientes que a enfraquecem. E você sente isso no corpo. Com gente boa, você respira melhor, se expressa com mais clareza. Mas, com gente errada, seu olhar se fecha, suas palavras saem medidas e você se encolhe, ainda que sorria por fora. Relacionamentos não são neutros, ou eles constroem ou corroem. Por isso, observe: quem são as 5 pessoas com quem você mais convive? Elas te ensinam algo ou só te cobram? Como você sai da presença delas, mais inteiro ou mais esgotado? E seja honesto. Às vezes, o que adoece sua mente não é o mundo, é a sala em que você insiste em permanecer. Nem sempre é possível mudar tudo, mas é possível começar a escolher melhor. Hoje, experimente algo simples. Envie uma mensagem sincera para a pessoa que mais te inspira equilíbrio. Pode ser um agradecimento, uma lembrança, ou só um "você é importante para mim". Relações vivas precisam de gestos vivos, e tão importante quanto se proteger é oferecer. Seja a presença que você gostaria de ter, crie reciprocidade verdadeira e some na vida de quem convive com você. Porque o solo onde sua mente pisa todos os dias é feito de vozes, e algumas delas são como sombra constante. Te deixam frio, inseguro, sem cor. Outras são como o sol de manhã cedo, suaves, mas despertam tudo o que estava adormecido. Então escolha bem, porque a voz que você mais escuta, pouco a pouco, se torna a sua. 8. Faça o que você ama e não apenas o que esperam de você. Em que momento você parou de fazer o que te fazia bem? Quando a alegria virou algo que só acontece no tempo livre se sobrar tempo. No caminho da vida adulta, muitos trocam o que amam pelo que precisam fazer, e sem perceber, deixam de alimentar a própria dopamina natural, aquela que vem da conexão com o que te desperta por dentro. Escrever, tocar, dançar, construir, cozinhar, caminhar sem rumo. Essas atividades simples, que te colocam em estado de presença, não são futilidade, são necessidade. Viktor Frankl dizia: o que dá sentido à vida dá também força para vivê-la. E é isso que acontece quando você se entrega a algo que ama. Você deixa de apenas existir e volta a sentir que está de fato vivo.
Não espere tempo livre, crie espaço. 15 minutos por dia para algo que te conecta com você mesmo já fazem diferença. Você não precisa largar tudo, só precisa resgatar uma parte sua que nunca deveria ter sido deixada para trás. Porque quando você faz o que ama, sua mente floresce, sem esforço. E a dopamina volta, mas não em picos que despencam. Ela vem em ondas suaves, sustentando seu humor, sua clareza, sua vontade de continuar. Você se sente mais inteiro, mais leve, mais você. E sabe qual é o maior erro? Esperar sobrar tempo. Esperar tudo estar resolvido para então se permitir viver. A alegria não é um prêmio no fim da jornada. Ela é o fôlego que te mantém no caminho. E quando você se nega a esse prazer simples, algo em você começa a adoecer, como uma planta que parou de ser regada. Hoje, pergunte com sinceridade: o que me fazia sorrir antes? Reacenda essa parte, proteja esse instante, porque você não precisa ser produtivo para merecer prazer, precisa ser humano. E talvez, no meio da sua pressa, você tenha esquecido o mais importante. Viver também é cuidar daquilo que te faz vibrar, não só daquilo que te mantém de pé. 9. Solte o que o estresse tenta prender. Você já percebeu quanto esforço gasta tentando parecer bem, mesmo quando está à beira de desabar? É como carregar um copo d'água no braço estendido por horas. No início, parece leve, mas com o tempo, o peso se torna insuportável, mesmo que o copo seja pequeno. Assim é o estresse que você não libera. Ele se acumula silenciosamente até que tudo em você começa a tremer. Você finge que está bem, aperta o sorriso, engole a angústia, segue funcionando no automático. Por fora, tudo parece sob controle. Por dentro, seu sistema está no limite, como um fio tensionado demais, prestes a arrebentar. E o problema não é sentir. O problema é não permitir que o que está preso encontre saída. Porque o corpo registra tudo, cada mágoa guardada, cada raiva engolida, cada depois eu lido com isso. E transforma em dores, em bloqueios, em exaustão. O que você não solta te consome. O famoso psicólogo Carl Jung dizia: aquilo a que você resiste, persiste. E o estresse é exatamente isso. Uma força que se fortalece quando você tenta calar. Reagir bem não é ignorar, é reconhecer o que sente, nomear o que pesa e criar espaço para soltar, com consciência, com respeito, com verdade. Liberar o estresse não é se descontrolar, é na verdade se permitir sentir. É poder chorar quando o corpo pede ou sair para correr quando a raiva te invade. Você pode respirar fundo quando o mundo aperta. Talvez falar com alguém de confiança, escrever tudo o que está preso ou apenas gritar no travesseiro. Orar, praticar o silêncio por alguns minutos, não há fórmula perfeita, mas há sabedoria em soltar. Porque o que você segura demais, um dia transborda. E transborda onde dói mais, na sua motivação, no seu sono e principalmente na sua saúde emocional. O estresse crônico reprograma o seu cérebro para funcionar em modo de emergência. E nesse modo, não há espaço para dopamina estável, só para alerta, confusão e exaustão. Mas quando você aprende a liberar, tudo muda. O seu corpo relaxa, sua mente volta a se reorganizar, porque seu sistema entende. Agora é seguro voltar ao equilíbrio. Então faça disso um ritual. Escolha um momento fixo do seu dia para descarregar. Pode ser um banho quente, uma corrida, uma oração em voz alta ou escrever por 3 minutos tudo o que estiver preso. Crie um espaço onde você pode se despir da armadura e dizer: aqui eu posso soltar. Não espere o colapso para dar esse passo, porque força de verdade não está em aguentar tudo. Está em saber a hora certa de deixar esses sentimentos extravasar. 10. Seja leal ao que te faz bem todos os dias. Quantas vezes você já soube exatamente o que precisava fazer e mesmo assim não fez? Levantar no horário, comer melhor, dormir cedo, aprender a lidar com seu dinheiro, dizer não para aquilo que te esgota. Você sabe, mas acaba empurrando para depois. O problema não é não saber o caminho. O problema é continuar voltando para o que te enfraquece, mesmo sabendo onde está a sua força. A verdade é dura. A maioria das pessoas não falha por ignorância, falha por desistir de si um pouco por dia. Você não precisa de um plano mirabolante para mudar sua vida. Precisa voltar a fazer o básico, com consistência. Como escreveu Charles Duhigg, autor de O Poder do Hábito, a verdadeira mudança de comportamento começa com pequenas vitórias. E a dopamina entende isso melhor do que você imagina.
Ela não responde à intensidade, responde à repetição, ao compromisso diário com o que te fortalece, mesmo quando você não vê resultado imediato. É tomar água assim que você acordar, fazer seu treino, aprender sobre educação financeira, é a decisão de ir dormir sem o celular. O não, dito com firmeza, e o silêncio respeitado. Tudo isso parece pequeno, mas é exatamente assim que uma mente se reestrutura. Não com grandes gestos, mas em repetições honestas. Marco Aurélio, mesmo governando um império, escrevia para si todos os dias, para lembrar o que importava, para se manter centrado. Você não precisa governar um império, mas precisa, como ele, construir um território interno onde exista clareza, e isso nasce dos seus rituais. Porque não é difícil saber o que te faz bem. Difícil é manter a lealdade quando o mundo inteiro te empurra para o excesso, para o barulho, para se apegar em coisas fúteis e abandonar seu progresso cada vez mais. Mas é justamente essa lealdade que vai te reconstruir. Então hoje, ao invés de tentar mudar tudo, escolha uma coisa que te sustenta e repita. A dopamina não é a resposta para todos os seus problemas, mas ela é um sinal, um reflexo do quanto sua vida está, ou não, em sintonia com o que é essencial. E talvez, depois de tantos dias tentando se sentir bem de novo, você precise de algo mais simples, de menos estímulo e mais presença, de menos cobrança e mais consciência, de menos metas irreais e mais lealdade ao que te fortalece. A verdadeira força mental não nasce de uma virada milagrosa. Ela é construída no invisível, nas noites em que você escolhe dormir melhor, nos 5 minutos em que você fecha os olhos e apenas respira, no treino bem feito que reorganiza sua mente, no não que você diz ao vício e no sim que você oferece para tudo o que te renova. Você não precisa esperar estar motivado para agir. Precisa agir mesmo sem motivação. E se fizer isso hoje, amanhã e depois de amanhã, algo dentro de você vai começar a mudar. E um dia, sem nem perceber, você vai se olhar no espelho e pensar: eu não sou mais quem estava preso, porque você escolheu se libertar. E ter chegado até aqui já prova que você tem vontade e determinação para fazer isso acontecer. Por isso comente, força na base, porque é na base que uma mente forte se sustenta. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Obrigado por assistir.